Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Vambora, pessoal. Boa noite. Estão entrando. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Olha aí, gente aparecendo pela primeira vez. Boa noite, Ô, pessoal. senhor, como Tudo bem, vai? cara? Tranquilo? Estamos aí, né? Estamos aí. Mais um dia de Plantão Petit. Hoje em pleno Domingo. domingão. Domingo tem Domingão, né? também. Tem, Competindo com o cara. Fantástico aí. É essa a nossa vida agora, né? É isso, cara. Mas aconteceu bastante coisa hoje mesmo no Porra, domingo. muita coisa. Vem cá, tá aparecendo o Impressionante. selo pra você hoje, cara? Não tá, cara. Não tá Porra. aparecendo. Não tá Ah, cadê a cheia de aparecendo. graça? Cheia de graça comprou selo aqui já. Obrigado, cheia de graça. Você usa Android ou iOS? Pra mim não tá aparecendo. Estranho, porque antigamente aparecia quando a Sim. pessoa comprava. Pra mim não aparece mais. Pois Já é, há alguns dias, inclusive. pois é, pois é, pois é. Ah, enfim, estamos com esse problema aí. E isso me faz até pensar, né, Daniel? Porque às vezes a gente confia no negócio do selo, pô, o selo pode ser uma forma de movimentar e tal, mas não dá pra confiar, né? Não tem Pois como é, confiar. tá com alguma instabilidade aí. O pessoal diz que no É, Android está aparecendo, tá vendo? pois é, Eu exatamente. acho que é um problema no iOS. No É, da iOS. relação do Instagram com o iOS. Só para contextualizar o pessoal, gente. O Daniel, por exemplo, não consegue abrir live com selo. Só eu Sim, consigo. sim. E eu Estranhíssimo. uso, eu uso o Apple assim como eles. Os dois usam Apple. O dele não aparece, o meu aparece. E para mim, Exatamente. antigamente aparecia quando alguém comprava selo, e agora não aparece mais. Não aparece mais. Pois é. O pessoal tá perguntando cadê a CLT do Petit. Eu não sei, né? Eu tô pensando em entrar com processo trabalhista aí, viu? No caso, é contra você mesmo, é isso. É, no caso contra mim, É, mas em metade é contra você. Eu já acabo é com a tua vida também. verdade. É. Mas aí vai virar guerra de processo, porque eu posso processar também o Petit, Não quero né? saber. Eu quero zonear. Eu quero pedir vínculo, né? Eu quero pedir vínculo. Cadê vínculo? E no final, a única pessoa que vai ganhar é o advogado, né? Advogado, vai, está bem. Vai pegar dois processos, um contra o outro. Eu vou ter que te pagar uma grana, aí você vai ter que me pagar uma grana e o advogado vai ficar com metade. É isso. É isso, é ruim, cara. Aí é ruim, né? Aí eu acho melhor, deixa de Então vamos fazer o estar. seguinte: Ah, deixa pra lá. deixa Deixa pra pra lá. lá. É, Deixa vamos deixar calmo, assim mesmo. deixa tranquilo. Acho que assim tá bom. Assim tá bom. Tá de leve. Daniel, a última vez que a gente tinha gravado episódio no domingo foi quando caiu o Cabu. Foi, Foi a quando caiu, última acabou, vez. isso mesmo. Foi que E agora já são agosto, acho. dois domingos em Dois sequência. domingos, é verdade, é verdade. É verdade. Domingo passado a gente fez num horário mais humano, né? Que foi depois do almoço. Foi meio-dia, na verdade. Meio-dia da semana passada, é Meio-dia, verdade. Nem lembrava meio-dia, disso, tem meio-dia. razão. Sábado e domingo da semana passada foi ao meio-dia. Foi ao Meio-dia, meio-dia. é verdade. Hoje, ao meio-dia, eu tava me preparando para ir pro cinema com a criança, né? Para dar aquela distraída. Aí hoje não rolou. Ah, É, olha aí, olha pessoal, aí. Acho que é é, isso mesmo, Tanguy. Eu acho que o pessoal que está no Android consegue ver os selos e quem está no iOS não pois é, consegue. Acho que é isso mesmo. exatamente. Acho que esse é o Exatamente. bug. É. Enfim, dei uma procurada hoje em notícias sobre isso e tal. Não vi absolutamente ninguém dizendo em lugar nenhum. Então, assim, realmente Estranho, né? não É sei se estranho. está identificado. Bom, de qualquer É, maneira, fica o nosso agradecimento para o pessoal que tem Android e está comprando os selos na live de hoje. E o convite aí para o pessoal apoiar o Petit comprando selos nessa live no Domingão. é isso aí. E tem como pagar, que, assim, como ajudar a gente de várias maneiras, né, Daniel? Entrando lá no site, no www.petijornal.com.br, tem uma abinha lá chamada Apoio Petit. Aí por lá tem várias maneiras de apoiar. Pode fazer o Pix, tem PicPay, dá para apoiar no Brasil, no exterior, enfim, da maneira que vocês bem entenderem, né? Enfim, dá para você deixar o seu apoio de qualquer maneira. Né? Só o selo é apenas a praticidade, né? Que durante a live o pessoal tinha como mandar um selinho aqui, né? O que facilita bastante as coisas. Olha, eu desconfio que sejam sanções. Eu acho que o Petit Podem está sendo ser, sancionado de alguma não duvido. forma. Né? Talvez tenhamos oligarcas russos envolvidos, eles têm participações acionárias em grandes Será, big techs Daniel? americanas, são. Ou, de E repente, será que não tem um oligarca russo acionista do Petit Jornal? pode Não ter também. sabemos. Pode ter, Daniel, pode depois que eu ter. descobri que o Abramovich é português, cara, eu não duvido que você seja um oligarca russo. Porra, Cara, Daniel, isso, vai cara, isso saber. faz todo sentido. Por que eu consigo ativar selo e você não consegue?
Porque talvez eu esteja sancionado. Vai que eu estou sancionado. Exatamente. Vai que eu estou Exatamente. sancionado. Exatamente. Ó, Exatamente. e tem uma. Vamos fazer uma lavagem de roupa suja aqui? Ô, Vamos. gente, Vai lá. a gente sempre prepara pauta. Eu preparo uma pauta, coisa econômica e tal. O Tanguy prepara pauta, coisa política. Eu mando a minha para ele, mas ele não manda a dele para mim. Não, peraí. Não mandou a minha. Não mandou. Cadê a sua? Eu vou pegar aqui meu WhatsApp. Mandei, aqui. pode olhar aí, pode olhar. Cadê? Tá no teu WhatsApp, tá no teu WhatsApp. Nada. Aí o que acontece, gente? Eu tenho que interagir Daniel, nas não tem pautas pauta do nenhuma. Tanguy. Daniel, não tem Rapaz, pauta nenhuma aqui. Sinto muito. Vou te Sinto mandar muito. aqui. Ó, Não ó, tem a pauta pauta nenhuma aqui. aqui. Não, é uma Cadê? pauta de muito tempo atrás, Daniel. Tanguy. É o Uniopay, é isso? Enviado, isso. Enviado às 20 e 26. É verdade, tá aqui. É verdade. Enviado Eu não tinha hoje. começado a fazer. Não, é porque eu não tinha começado a fazer minha pauta ainda. É isso. Aí o que acontece, gente? O Tanguy solta as pautas dele, da cachola, e eu tenho que interagir no improviso. As minhas não. A minha o Tanguy foi lá, leu, estudou, sabe Daniel, direitinho o que eu vou Daniel. falar. Não, olha só, eu quero que a gente abra o coração aqui. Estamos nesse momento? É pra gente abrir o coração? É pra Então gente. tá bom. Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu te mando a pauta antes, vamos ser sinceros, seja sincero comigo de verdade. Certo. Você lê minha pauta? Jamais. Já, porra. Eu não faço, né? Porque eu conheço meu gado. Eu conheço, eu sei. O Daniel não vai ler, gente. Gente, O e depois Daniel, quando eu for, gente, o depois Daniel, quando eu vou te... ele E o tinha um convite? trabalho. Daniel tinha um trabalho. Era falar assim: boa noite, estamos aqui para mais um bate-papo de número. Gente, Tal. não saiu uma vez esse número. Não saía. Rapaz, e você sabe, e a quantidade de vezes que a gente grava o bate-papo, aqui uma live qualquer, a gente interage, eu converso contigo, os mais diferentes assuntos. Aí, bom, vou editar a live, né? Eu vou editar lá o episódio por Você falou o quê mesmo? Sobre o que a gente falou mesmo? Na verdade, Qual foi a sua pauta? Ele me pergunta, eu fico com ódio. Ele pergunta, qual foi a sua pauta? Eu falei, pô, você não tava, não? Você não tava? Tava interagindo. Aí depois eu ouço no podcast eu interagindo. Falei, rapaz, eu falei sobre a pauta mesmo. Eu falei com ele, interagi, a gente trocou uma ideia, mas eu não lembrava mais qual era o assunto. É verdade, pior que é verdade. Ô, Daniel, eu queria só te pedir, Daniel, para você evitar de rir, porque a gente está sendo cancelado lá no canal do YouTube, que estão dizendo assim, milhões de pessoas morrendo, e vocês aí fazendo graça, rindo. Então, eu queria só que a gente... Mas, pô, eu fiz um disclaimer no dia desses aí. Pesar, seriedade. Não, Daniel, não podemos mais rir. Disclaimer. Mas eu soltei um disclaimer, cara. Eu expliquei para as pessoas que era para dar leveza e tal. Não, o pessoal está dizendo aí que... O pessoal está dizendo que não pode. Não pode rir. Não pode de jeito nenhum. Eita, é mesmo, tem isso, cara. Tem isso, não pode. A gente está sendo cancelado por causa disso. Enfim, tá bom. Tá bom. Então, acontece, né, Daniel? Ser cancelado acontece, a gente sabe que é uma coisa que acontece na vida do podcast aí, brasileiro. Você sabe que ter haters é sinal de sucesso, né? O pessoal está dizendo que a gente tem que fazer um minuto de silêncio aí durante a gravação, que é a entrada da vinheta. É o minuto de silêncio que a gente faz. Cara, mas a vinheta tá fazendo um sucesso, cara. Hunting the Russian Oligarchs. Pô, a vinheta é maravilhosa. O pessoal agora está querendo saber de signo, gente. O Daniel é taurino. Isso. É isso. O Daniel é taurino e eu sou de escorpião. Escorpião. Isso aí. Isso. Pronto, está dada aí a ficha. A ficha parcial, né, do lance astrológico aí. Vamos lá, Daniel, vamos começar? Vamos lá, botar aqui. Só botar aqui. O seu selo está vendendo apenas parcialmente, né? Mas plantão 11º o Tanguy, dia. Apoio. Vou botar apoio ao Petit. Apoio o Petit. Apoio o Petit, porque selo está prejudicado, senão o pessoal fica xingando aí. Não tem selo, cadê o selo? E, cara, o Putin está sendo cancelado. Tá mesmo, cara. Pior que o Putin tá rolando um cancelamento do Putin aí, Tanguy. Não queria dizer nada não, mas o Putin tá em cancelamento. E mais, cara, eu continuo sendo perseguido. Eu não consigo... Cara, eu queria mais uma vez deixar claro que eu não sou o Zelensky. Eu não sou parente do Zelensky. Eu não sou irmão do Zelensky. O Zelensky não está no Rio de Janeiro. E o Zelensky não fala português carioca. Cara, eu estou sendo perseguido, Tanguy, de todos os lados, mas tudo bem, faz parte. Isso foi uma fake news contada maldosamente por Tanguy Bagdadi e eu preciso, via público, registrar isso. Vamos lá. Peraí, vamos lá, botar para gravar aqui, pra gente começar. Porra, Daniel, é verdade, cara, você mandou a pauta. Caramba. Olha aí, que beleza. Que coisa, cara. Beleza, vou botar aqui para... Organizadinha, bonitinha. É verdade, não, tá até separadinho, os temas estão separadinhos aqui. Tem os temas do quadro,
do quadro também, que está separada. Tem a É pauta verdade, regular aqui, e a pauta preparei. dos quadros. Não, Do Daniel, quadro. você tá de parabéns. É Muito obrigado. funcionário do mês, você. Cara, olha que maldade, cara. O pessoal dizendo que eu sou o Zelensky com a mancha de Gorbachev na testa. Olha aí. O pessoal não perdoa, né, cara? Mas é A parte maravilhoso. boa é que o Putin te odeia de qualquer maneira, né? De É qualquer isso. forma ele te odeia. Odeio o Gorbachev, odeio o Zelensky. Eu não posso passar na frente do Putin, não, cara. Ele pode me confundir com alguém. Pode gerar gatilhos, sabe aquela Pode coisa? gerar gatilho. Pode disparar gatilhos. Mata esse senhor aqui. Vai, mata. Eu não gostei da cara dele. Me lembrou. Me lembrou. Não sei nem o que me lembrou, mas eu não gostei. Mata ele. Memórias ruins. Chá. Vamos lá. Chá, por favor, ele quer chá. Serve chá pro rapaz aí. Serve chá pro rapaz aí. Cara, e o chá, só um pequeno aqui, só um último parênteses. Cara, o chá que o Putin serve, o cara explode por dentro. Cara, que coisa louca, cara. Explode por dentro com o tal do plutônio. Rapaz, o negócio é pesado, né? O pessoal tem muita alergia. É muito comum, alergia a plutônio. O pessoal É tem alergia normal, danada. né? Plutônio faz É bem, muito não, comum. Tem, É muito comum. tem Aproximadamente gente que não 100%, aproximadamente 100% da população mundial tem desenvolve essa plutônio. alergia a plutônio. Plutônio é pesado, né? Enfim, pesado. vamos lá, Tanguy. Beleza. Vamos lá. Foi, gravando. Olá, gente. Bem-vindos a mais um Plantão Petit. Hoje, 11º dia do conflito, da guerra entre Rússia e Ucrânia. E, Tanguy, aqui... Não, Tanguy, deixa eu recomeçar aqui rapidinho, por favor. Peraí. Quero fazer um outro approach aqui, só um minuto. O pessoal vê aqui ao vivo, né, como é que a gente faz. O pessoal viu outro dia a gente dando problema na internet e editando ao vivo. Aquilo ali foi... É maravilhoso. Aquilo parecia um switch da Globo News. Mas eu acho que é legal porque as pessoas veem como é que funciona o Petit Jornal. O Petit entendeu? raiz, o Petit moleque, o Petit raiz. Pé de meia. E ó, eu vou enganar o pessoal não. Hoje tá muito melhor, hein? Já foi mais improvisado, hein? Já foi pior. Vamos lá. Olá, gente. Bem-vindos a mais um Plantão Petit. Esse encontro que tem sido diário entre esse que vos fala, Daniel Souza, e Tanguy o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos da guerra, do conflito entre Rússia e Ucrânia. E é importante destacar, nós aqui chamamos de guerra. Eu sei que o senhor Putin não gosta que chame de guerra, está causando aí uma série de embaraços para a imprensa russa. Mas, seu Putin, não gostou? Não tem problema. Vem atrás de mim, meu nome é Tanguy, procura na lista telefônica que o senhor vai encontrar, só tem um, e aí o senhor vem tirar satisfação comigo. Tudo bem? Você que está aí do outro lado. A amizade, né? A amizade é uma coisa muito... É bela, né? Eu acho que o que a gente leva dessa vida, né? Quando a gente parte dessa para melhor, são os amigos. Acima de qualquer coisa, são os amigos. Daniel, boa noite. Boa noite. Estamos gravando isso aqui. Que dia é hoje mesmo, Daniel? Hoje é dia 6 de março. 6 de março. Mas dia da semana, faz esse favor para mim. Domingo, são 21 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Pelo horário de Brasília. 21 horas do domingo a gente está gravando isso aqui, porque a guerra não para. Eu confesso, Daniel, que hoje, ao longo do dia, eu falei assim, porra, se não acontecer muita coisa hoje... dá pra tirar uma folga, né? Até nem grava, né? Não grava, lógico. Sabe? Tira aquela sonequinha depois do almoço, né? Deita, né, no horário razoável, uma sériezinha. Mas o Daniel, o dia hoje foi um dia normal, assim, o pessoal não tirou folga, não teve nada. Impressionante. Dia normal, assim, um dia cheio de acontecimento, então não tinha como deixar de gravar, então temos aqui, portanto, mais um plantão do Petit Jornal. O Daniel já datou aí, né? A gente está gravando, portanto, no domingo, 6 de março, agora, nesse momento, 21 horas e 44 minutos, né? Basicamente porque a gente não quer deixar acumular, porque senão o negócio a gente começa a perder, né, o caminho das coisas. Como sempre, Daniel, o que é fundamental é a gente lembrar sobre falar um pouquinho, né, sobre a situação militar da coisa. Hoje não foi um dia com grandes movimentações, a gente não teve grandes mudanças, né, quando se fala sobre a questão militar, mas eu queria falar, Daniel, sobre um sentimento assim, de pesar, né, vendo um vídeo. Eu sei que ver vídeo de guerra é sempre um negócio difícil, né? Mas hoje teve uma cena particularmente tenebrosa, assim, que saiu no New York Times, que foi uma família, na verdade uma mãe com 2 crianças, um amigo da família, tentando deixar a cidade de Kiev, né? Então uma travessia a pé de carro é considerado mais perigoso, até você conseguir chegar a algum lugar para fazer a evacuação, e um morteiro, sendo filmado, um morteiro caiu ali e matou os 4, né? Então
assim, é uma cena que eu acho que retrata, né, ilustra um pouquinho do que são as guerras de uma forma geral, mas o que tem sido visto numa guerra como essa. A gente está falando aqui sobre a capital do país, né? Então é algo que é muito chocante, né? Sobretudo quando a gente vê de fato ali que não eram combatentes, não tinha como confundir com combatentes. Você tem ali uma família que estava com mala de rodinha, né? Convenhamos que é basicamente, né, uma morte estúpida, completamente estúpida, de uma guerra igualmente estúpida. Daniel, as informações que a gente tem, né, do ponto de vista mais militar mesmo, são que a Ucrânia segue conseguindo defender, de maneira bastante resiliente, o norte de Kiev e a parte leste de Kiev, né, o leste de Kiev ali tem exatamente o aeroporto. Então isso tem sido defendido, protegido, né, de maneira bastante consistente. A gente continua tendo muitos equipamentos russos que estão parados perto de Kiev. Mais uma vez, isso aqui a gente comentou ontem, exatamente que não se sabe exatamente por que está parado. Tem gente que diz que é por falta de combustível, que é por causa de veículos atolados e tal. Problemas mecânicos, né? Problemas mecânicos. Ataques, tem todas as narrativas defesa, possíveis, né? Exatamente, a resistência. Tem outros que dizem que, olha, não é bem isso. Assim, tá parado ali por uma questão de estratégia militar. E, aliás, alguns vídeos, mais uma vez, gente, eu estou citando aqui porque a gente não tem como confirmar se é isso mesmo, mas vídeos, por exemplo, de trens carregando veículos civis. E que a legenda para esses vídeos é que esses veículos civis seriam de russos, né? Seria, na verdade, o exército russo, levando veículos civis para o fronte, exatamente para conseguir transportar equipamentos, soldados e tal. Então, caminhões, caminhonetas, carros maiores, SUVs e tal, não dá para saber. Tá? Então, esse aqui é um ponto importante. Estou falando isso aqui até porque é possível que quem ouça a gente esteja se deparando com esse tipo de vídeo. Calma com a avaliação, porque enquanto não tiver uma confirmação, não dá para a gente chegar a uma conclusão. A maior parte das pessoas está usando esse vídeo para dizer, olha, tá vendo aí? Tá dando tudo errado para o exército russo, os caras estão improvisando. Não dá para saber. É possível, mas não dá para saber. Outra informação importante, e também assim, igualmente pesada, isso confirmado, é que a evacuação da cidade de Mariupol foi suspensa. Lembra, Daniel, que na quinta-feira a gente comentou aqui que a gente teve mais um encontro, né, entre negociadores da Rússia e da Ucrânia, e um dos pontos discutidos, né, um dos acordos que foi feito ali, um acordo temporário, naturalmente, foi exatamente para que se fizessem corredores humanitários para que os refugiados pudessem sair. Uma das cidades que era um ponto de preocupação era Mariupol. Mariupol, sobre esta noção, é uma cidade portuária, uma cidade costeira, que está cercada pela Rússia, ou seja, não tem por onde sair. Né? Se não tiver um corredor humanitário, não tem como sair. E, basicamente, os refugiados tentavam sair da cidade e voltavam porque os bombardeios continuaram. Então, hoje, o governo ucraniano suspendeu a evacuação de Mariupol, que é o seguinte, não tem como sair. Infelizmente, não tem como sair. Então, é uma cidade que já está passando por um aperto muito grande da população civil. A gente está falando de dificuldade de acesso à comida, aquecimento, energia. Né? Aliás, isso está acontecendo em algumas outras cidades da Ucrânia também, que é corte de energia, principalmente por conta da escassez de gás natural. O gás natural, gente, só para a gente saber, é importante para os ucranianos cozinharem, mas é importante também para o aquecimento. Tenta imaginar a temperatura que está fazendo na Ucrânia nesse momento. A gente está falando ali de uma média de -2, -3, tem dia de -4 graus. Então, é muito frio. Então, sem aquecimento, de fato, a vida das pessoas começa a ficar bastante complicada. Ainda do ponto de vista militar, Daniel, o Wall Street Journal, né? Então, mais uma vez, estou dando a fonte aqui porque, sei lá se é verdade ou não, a gente ouve na imprensa, tem que dar uma filtrada até que isso seja confirmado, até que a gente ouça isso em mais veículos de imprensa, né, que possam, de fato, confirmar. Mas, segundo o Wall Street Journal, portanto, o jornal dos Estados Unidos, a Rússia está recrutando sírios para combates urbanos. Lembrando, a Síria está em guerra civil desde 2011, aí tem toda aquela discussão se a guerra civil acabou ou não. Para mim, acabou a guerra civil, continua tendo violência, mas já não é mais aquela guerra civil lá de trás. Mas, enfim, pode ser disputado, se acabou, se não acabou. Mas o fato é que a gente tem sírios com uma década de experiência em combates urbanos. Então, lembrando, o governo sírio do Bashar al-Assad é um grande aliado da Rússia, é um aliado, assim, o Assad só está no poder na Síria por causa do Assad, e sírios vêm sendo recrutados, inclusive, para outros combates. A Rússia, por exemplo, levou combatentes sírios para a Líbia, por exemplo, exatamente por serem soldados, né, por serem combatentes experimentados, conhecem, sabem bem, já sofreram muito com isso. Então,
existem, portanto, desconfianças de que sírios estejam sendo recrutados para irem para a Ucrânia para fazer os combates urbanos, né, que talvez seja a próxima fronteira do conflito. E só mais uma informação, Daniel, para a gente poder passar para as pautas mais econômicas, que eu vi aqui que estão lotadas. Segundo a Ucrânia, a Rússia bombardeou na cidade de Kharkiv o Instituto de Física e Tecnologia. E por que isso é um problema? A gente já comentou aqui várias vezes, Daniel, que a Ucrânia é um país que tem uma tradição de tecnologia nuclear muito grande. É, por exemplo, o segundo país que tem mais, que usa mais energia nuclear, atrás somente da França. Chernobyl, por exemplo, certamente o acidente nuclear mais importante da história fica na Ucrânia, é um local na Ucrânia. A gente falou recentemente também sobre um incêndio numa central nuclear ucraniana. Então, a temática nuclear é uma temática que está presente na Ucrânia como um todo. E nesse Instituto de Física e Tecnologia em Kharkiv, há um pequeno reator nuclear. Então, assim, a gente chama de um reator subcrítico, né? Porque nesse reator é um reator muito mais para estudos, né? Mais uma vez, é um estudo de física e tecnologia. Você não detém o ciclo completo do combustível nuclear. Porém, você tem componentes nucleares ali. Não está claro ainda se houve algum tipo de vazamento. A princípio, não. Mas o que a Ucrânia está dizendo é que isso demonstra mais um elemento de ou irresponsabilidade ou, pior, um ato doloso por parte do exército russo de bombardear uma instalação tão sensível como essa. Afinal de contas, por menor que seja, tem componente nuclear naquela região. Segue aí, Daniel. Temas econômicos aí. Falando um pouco de temas econômicos, hoje nós tivemos a Rússia tendo o seu dia de plano Collor. Né? O Vladimir Putin ele anunciou o confisco de contas da população russa em bancos oficiais se o montante da conta não estiver em linha com as declarações de renda dos últimos anos, o que seria claramente um avanço sobre ativos do sistema financeiro de pessoas sob avaliação do governo que não tiveram ali um casamento estreito entre os seus informes de rendimento e a circulação de recursos. Me parece um pretexto para avançar sobre as contas de pessoas que o governo considere indesejáveis ou pessoas que o governo queira asfixiar financeiramente por inúmeras razões. Um outro aspecto extremamente importante, Tanguy, hoje o governo dos Estados Unidos admitiu que está discutindo ativamente com a Europa a possibilidade de proibir as importações russas de petróleo. Lembrando sempre, não houve ainda qualquer tipo de sanção aos russos no setor de petróleo, que é o setor central dentro da economia russa, mas existe um debate ativo, agora reconhecidamente ativo, entre Europa e Estados Unidos, para que haja aí o sancionamento dos russos nesse segmento. Os russos já estão encontrando muita dificuldade para vender petróleo. Nós falamos sobre isso aqui nos dias anteriores. Os russos oferecendo, inclusive, descontos. Hoje, a Shell admitiu que comprou um pouco de petróleo russo. Isso gerou um rebuliço. Um monte de gente começou a criticar a Shell. Quer dizer, existe aí um temor por parte de agentes econômicos mundo afora ao comprar o petróleo russo. Primeiro, que a Rússia não entregue, segundo, que o banco não financie, terceiro, que haja uma sanção no meio do caminho, quarto, que a empresa seja cancelada internacionalmente ou tenha a sua imagem associada ao conflito. Portanto, existem muitos problemas já no setor de petróleo russo, muito maiores do que o Putin jamais poderia imaginar, mas mesmo assim ainda não há o sancionamento, a ver se há um avanço nessa direção ao longo dos próximos dias. Um outro ponto que chamou bastante atenção foi a divulgação por parte do banco JP Morgan de que a economia russa pode contrair, pode encolher até 35% no segundo trimestre de 2022 se as sanções continuarem durante todo esse período, o que seria um tombo de enormes, gigantescas proporções, sem dúvida alguma, Tanguy. E um outro aspecto que eu queria destacar é que os russos, aos poucos, começam a buscar alternativas para contornar o asfixiamento financeiro que tem sido imposto pelas sanções. E a alternativa mais óbvia tem sido o sistema financeiro chinês. Tem dois bons exemplos para mostrar essa tentativa de escape.
O primeiro deles é o UnionPay, que é uma bandeira chinesa. Na prática, eles são concorrentes da American Express, da Visa e da Mastercard. Essas três empresas ocidentais estão deixando a Rússia por conta das sanções. E aí o UnionPay, que é justamente a bandeira chinesa, está tomando o lugar das empresas ocidentais. Claro, não é o ideal para os russos, mas essa é uma empresa que já tem alguma capilaridade, ela é aceita em mais de 180 países e, consequentemente, você poderia ter ali algum grau de normalidade em termos de fluxos de pagamentos. O impacto da sanção continua sendo muito violento, muito significativo, mas seria uma maneira de tentar mitigar um pouco o problema. E um outro movimento que está chamando bastante atenção são as empresas russas em grande quantidade abrindo contas em bancos chineses. Portanto, tentando utilizar o sistema financeiro chinês como forma de escape para as sanções financeiras que têm acontecido ao longo dos últimos dias. São os russos tentando se mexer para tentar escapar um pouco desse asfixiamento das sanções e Vladimir Putin continua avançando e se tornando ainda mais autoritário, não só do ponto de vista da imprensa, do ponto de vista também político, mas também do ponto de vista econômico, Tanguy. E, aliás, Daniel, só complementando esse ponto aí que você está falando sobre o isolamento russo, por causa da lei sobre a qual a gente falou nos últimos dias, né, que estabelece que pessoas podem pegar até 15 anos de prisão caso mencione a palavra guerra ou invasão, né, tem que falar sempre operação militar especial, o Netflix encerrou as atividades na Rússia, então tá entediado, eu vou ver um Netflix aqui para escapar da questão da guerra e tal, para não ouvir falar sobre isso. Não dá. Aliás, na verdade, nem precisa, né? Porque a imprensa não tem podido falar sobre guerra. Então, enfim, Netflix é mais uma distração mesmo. E o TikTok também. O TikTok, lembrando, é uma empresa privada chinesa. Qual é a preocupação tanto do Netflix, mas principalmente do TikTok? O TikTok não pode se responsabilizar por conteúdo, por exemplo, produzido em outros países ocidentais, que circula na Rússia. Eu não tenho como fazer um TikTok somente para os russos, em que as palavras guerra ou invasão não sejam mencionadas. Então, olha só, na dúvida, camarada, fecha e azar, paciência. E até também é uma sinalização que o TikTok dá para o seu grande mercado, que na prática é o mercado chinês, que aí é pouco afetado, mas principalmente o mercado ocidental, que olha, a gente também está se mexendo contra a Rússia, estamos junto com todos aqueles que têm se afastado da Rússia, que têm isolado a Rússia e tal. O fato é que a Rússia ela se tornou assim, tóxica, né? Todo mundo quer se afastar da Rússia num momento como esse. E aquele negócio, né, Daniel, a gente ter falado do cancelamento é exatamente isso. Na hora que você começa a ter os primeiros cancelando, se você não cancela, você passa a ser automaticamente considerado aquele que está passando pano, né? Então, Netflix e TikTok, você vê que quem está acompanhando esse plantão aqui, Daniel, está no 11º dia da guerra. Quem acompanha o plantão tem visto que todos os dias, sem exceção, a gente cita alguma nova empresa que está saindo da Rússia, que está deixando o mercado russo. Então, hoje, portanto, é a vez do Netflix e do TikTok. Lembrando apenas que o TikTok, Tanguy, ele tem tido uma preocupação muito grande ao longo dos últimos tempos de ter uma boa imagem no Ocidente. Ele é visto como a grande oportunidade da China de ter uma plataforma coletando dados nos mercados ocidentais, gerando justamente esses dados em volume significativo. Portanto, não é interesse do TikTok de maneira alguma se desgastar junto aos ocidentais. E, forçado a fazer uma escolha, me parece que o TikTok adotou uma escolha em linha com o seu planejamento estratégico, digamos assim, de longo prazo que tem sido adotado nos últimos tempos. E, Daniel, outro assunto que também vem aparecendo aqui quase todos os dias, e tem mais alguns avanços, é a celeuma em torno da concessão de aeronaves para a Força Aérea Ucraniana. Só para te lembrar, isso também tem aparecido bastante aqui nas discussões acerca da questão militar, principalmente da guerra. O que a Rússia diz é que o avanço por terra está sendo lento, né, está sendo mais tímido do que se imaginava, porque o objetivo da Rússia nesse momento é tentar desativar a capacidade ucraniana de se prevenir de ataques aéreos, né, principalmente de aeronaves. Então, você ainda tem muita defesa aérea na Ucrânia, uma defesa aérea que vem funcionando bem, e, portanto, a Rússia, ela, ao invés de colocar toda a sua... Discurso russo, tá?
de colocar toda a sua força aérea russa para atacar a Ucrânia, sabendo que vai ter perdas, ela está preferindo fazer um ataque mais paulatino, mais cauteloso, para conseguir desativar essa defesa aérea ucraniana para poder fazer depois um ataque que seja um ataque definitivo. Então, naturalmente, a preocupação ucraniana é exatamente conseguir ter, ou remontar, ou fortalecer a sua força aérea. Precisa ter uma força aérea mais poderosa, porque isso é um antídoto para aquilo que a Rússia vem tentando fazer. Então, a gente comentou ontem que o Zelensky, por exemplo, se reuniu virtualmente com mais de 300 congressistas americanos pedindo uma zona de exclusão aérea. Eu preciso que vocês garantam que nenhuma aeronave vai poder sobrevoar a Ucrânia e, se sobrevoar, a OTAN, olha a furada, a OTAN vai se comprometer a derrubar esse avião. Óbvio que os Estados Unidos e os países da OTAN estão dizendo, olha, se eu fizer isso, eu estou participando diretamente. Você imagina, Daniel, se a OTAN, se algum país da OTAN derruba uma aeronave russa isso que é declaração de no guerra. Espaço aéreo ucraniano. Não declaração é mais estou dando apoio para a Ucrânia à distância. Estou participando da guerra, estou derrubando aeronaves russas. Então, isso aqui chama atenção também, é a posição quase que unânime, uma forte posição dentre esses 300 congressistas americanos se reuniram com os Zelensky, que é um risco grande demais. Os congressistas têm dito, olha, isso aí é a Terceira Guerra Mundial, a gente não está disposto a chegar lá não. Tá? Isso aí, a gente pode fazer muita coisa. Isso não dá. Agora, ao mesmo tempo, Daniel, me chamou a atenção que o Antony Blinken, né, o secretário de Estado americano, sempre lembrando, o secretário de Estado é o equivalente ao ministro das Relações Exteriores, está em conversações com a Polônia para ver se a Polônia aceita ceder suas aeronaves para a Ucrânia, né, seus jatos de guerra para a Ucrânia. E aí os Estados Unidos cederiam jatos para a Polônia em substituição, isso, né? Exato. Então, o que a Polônia está dizendo desde o início a Polônia chegou a cogitar a possibilidade, depois voltou atrás. Falou, olha, achei melhor não. Acho que isso pode dar treta com a Rússia. Não é o caso e eu preciso também das minhas aeronaves para o caso de daqui a pouco eu precisar. Se eu cedo minhas aeronaves para a Ucrânia e depois a Rússia vem para cima de mim, eu estou absolutamente desarmado. Então, o que os Estados Unidos estão tentando é exatamente uma forma de fazer com que essas aeronaves sejam cedidas sem que a Polônia fique absolutamente desprotegida fazendo uma troca. Por que as aeronaves polonesas são bem vistas para fazer essa troca? Em grande medida, porque as aeronaves que a Polônia tem, Daniel, são aeronaves de fabricação russa. São MiGs, né, Tanguy? São basicamente MiGs. Exatamente. E os pilotos ucranianos são bem treinados exatamente com os MiGs. Então, qual é a preocupação? Se a qualquer momento, vamos imaginar uma situação qualquer, que já é perigoso, os pilotos ucranianos passam a ter acesso, por exemplo, a jatos F-16, não é que ele não vai saber passar primeiro e conseguir pilotar, ele vai conseguir, mas não é o mesmo treinamento. É um equipamento de precisão. Então, óbvio que para os pilotos ucranianos ter MiGs na sua mão é muito melhor. Além disso, esses MiGs eles poderiam ser não identificados. Você não necessariamente consegue saber exatamente que MiG é aquele. Então, esse MiG aqui que derrubou uma aeronave russa é da Polônia, é da Ucrânia. Você conseguiria maneiras de impedir ou dificultar, pelo menos, essa identificação. A Polônia está dizendo do mesmo jeito que olha, os Estados Unidos, muito bonito, você aí, da América do Norte, dizendo que eu aqui deveria me meter nessa situação. Mas o vizinho da Ucrânia sou eu. Você está aí longe. Você tem um monte de F-16 para se proteger, uma das maiores marinhas do mundo. Você se garante, camarada, se a Rússia resolve ir para cima de mim, até que você venha, a Rússia já fez um estrago aqui em mim. Acho melhor não. Pela ordem. A Rússia nunca foi para cima da Polônia. Já foi para cima da Polônia em algum momento da história. É verdade. Desde aquela 15ª vez. Desde aquela 15ª vez, a 16ª de fato nunca aconteceu. Tem razão. Pois tem razão. Então eu acho que isso precisa ser um pouco exagerado. Realmente exagerado. Os americanos estão dizendo, imagina, Rússia indo para cima da Polônia. Nunca aconteceu, gente. Imagina se vai acontecer agora. É verdade. Dividir a Polônia também é algo que nunca aconteceu. Pois é. Não consegue lembrar realmente de nenhum caso. É verdade. Tem que soltar a vinheta de sarcasmo, não? Porque às vezes tem gente, vocês não sabem, tá, gente? Às vezes o pessoal vai para cima da gente lá no Twitter e fala assim, mas vocês falaram aí, mas eu não tô lembrando aqui de quando a Polônia foi dividida. Pior que acontece mesmo. Acontece mesmo. Tem que ter a vinhetinha. Sarcasmo, igual o Medo Delírio em Brasília. Beijo aí pro Cristiano Botafogo, Pedro Daltro. Sarcasmo, tá, gente? Então, calma aí. Fala aí, vinheta. Vamos pra vinheta aqui, Tanguy. Calma aí, Daniel. Tem antes ainda? Calma, peraí. Porque o Putin ficou chateado com essa conversa toda. Falou assim, gente, vocês estão aí, parece que vocês estão querendo mandar aeronave para me detonar, senão vou me atrasar minha vida aqui. Então é o seguinte,
Vou avançar um pouquinho mais com as ameaças que eu vinha fazendo. Espero que vocês, pô, não se incomodem. É uma ameaça aqui super na amizade. Mas é o seguinte, eu já tinha dito que se participasse de zonas de exclusão aérea, ia ser declaração de guerra. Se der apoio para a zona de exclusão aérea, vou considerar também declaração de guerra. E agora é o seguinte, quem permitir que a Força Aérea Ucraniana utilize os seus aeródromos ou campo aéreo, qualquer coisa assim, será considerado também declaração de guerra. Então, o que isso quer dizer? Se a qualquer momento a Polônia, por exemplo, deixar aeronaves decolarem na Polônia para ir para a Ucrânia, não adianta, mas a aeronave não era minha, mas era da Ucrânia e estava emprestada. Não quero saber. Saiu de lá e veio lutar com os meus caças aqui, declaração de guerra. Ponto final. Ô, Tanguy, mas o tal do Putin também é muito sensível também. Tudo é declaração de tudo guerra, chateia, rapaz. muito melindrado. De guerra. Porque se você fizer bloqueio do espaço aéreo ucraniano, declaração de guerra. Se mandar jatos para a Ucrânia, declaração de guerra. Se chamar de guerra, é declaração de guerra. Assim não dá. Se chamar de invasão também, não pode. Não pode. Aí, rapaz, é difícil mas também, se for pensar aí, cara, eu acho que o Petit Jornal declarou guerra à Rússia há um tempo, não é, rapaz? Agora, Tanguy, eu tô achando esse Putin muito mimizento, rapaz. Tudo é declaração de guerra. Pô, chato isso. Tá ficando chato isso. Daniel, você gostaria de soltar a vinheta? Você tá gostando desse negócio de vinheta, né? Solta a vinheta, então. Gente, agora começamos o quadro mais esperado desse plantão Petit, perseguindo oligarcas russos. E Tanguy, a história de hoje é ótima, ótima. E envolve o seu amigo Boris Johnson. Boris Johnson agora está tendo que administrar outro escândalo. Não é possível, né? Muito escândalo para o tal do Boris Johnson ter que administrar. Mas o escândalo de hoje é o seguinte. O Lebedev, que nada mais é do que um oligarca russo que vive no Reino Unido, ele recentemente se tornou barão Lebedev de Hampton. Ele se tornou nobre britânico, né? E quem foi que sugeriu a rainha Elizabeth II que tornasse o nosso amigo oligarca russo barão? Não sei quem foi. Boris Johnson. É nada. Boris Johnson atuou... Ele é desses, é? Pois é, atuou pessoalmente para que o nosso amigo oligarca russo se tornasse barão. Ele é dono do The Independent, que é um órgão de imprensa bastante conhecido no Reino Unido, tem uma série de negócios, é um empresário muito influente, e agora o pessoal está indo atrás do tal do Boris Johnson, querendo saber, ô Boris Johnson, oi, por que você interferiu nesse troço aí? Por que tu pediu para a Rainha Elizabeth II, Bebete, que a gente confia cegamente, botar lá a espada e tornar esse oligarca russo um barão, quer dizer, um nobre com título britânico? Esse é o problema da vez que o Boris Johnson vai ter que administrar. E um outro ponto que eu também queria explorar hoje, algumas pessoas perguntaram nas redes sociais sobre a questão dos criptoativos. Sim, os oligarcas russos estão buscando a alternativa dos criptoativos para tentar preservar o seu patrimônio. Tanto isso é verdade que Rússia, ou melhor, Japão, União Europeia e Estados Unidos estão em conversas para tentar fechar o acesso dos oligarcas russos a esses criptoativos como um mecanismo para esconder o seu patrimônio, como um mecanismo para contornar as sanções que têm sido impostas a eles. Beleza, Daniel. Quer mais um papo brabíssimo dos últimos dias aí, Daniel? Dos últimos dias não, de hoje, né? Já que está sendo, né, o plantão está sendo diário. A gente fala, portanto, sobre o papo brabo de hoje. Daniel, um cara chamado Denis Kiriv esteve presente na primeira rodada de negociações, aquela lá da segunda-feira passada, dia 28 de fevereiro, aquela que aconteceu em Belarus, a primeira que não trouxe resultado nenhum, e ele foi um dos negociadores ucranianos. Ele estava lá na mesa de negociação, tem foto dele na mesa, apesar dele não estar na lista da galera que estava oficialmente lá. Então o pessoal foi batendo, falou, na lista oficial aqui esse cara não estava, o nome dele, Denis Kiriv. Daniel, ele apareceu morto hoje. Tá? E aí começou a vir a história porque o governo ucraniano disse, olha, esse cara aí era um herói. Ele estava lá negociando, ou seja, era um cara, né, que estava ali numa posição, né, numa negociação de alto nível, diplomática, complicada e tal.
E ele morreu numa operação de resistência contra os russos, ou E seja, o ele é papo de que um eles herói. seriam infiltrados, Tanguy? De que eles Pois seriam é. infiltrados? Aí, os parlamentares, vários parlamentares ucranianos, foram à imprensa para dizer que, na verdade, ele era um baita, era um traidor. Né? E começou, portanto, a haver informações, inclusive confirmadas pela imprensa russa, de que o papo é que esse cara era, na verdade, um agente duplo. Tá? Então, que ele estava atuando tanto em nome da Ucrânia quanto em nome da Rússia. A gente sabe que agente duplo é um negócio muito comum, mas o agente duplo ele funciona bem enquanto um dos lados tem certeza de que está controlando o cara. Se os dois lados sabem que o cara é agente duplo, esse cara morreu. Esse cara não tem mais utilidade. Então é mais ou menos assim: se o cara é um agente duplo, mas a Ucrânia não sabe, a Rússia fica de boa. Pô, esse cara está fingindo que está me espionando, mas ele lá está fazendo meu jogo, está coletando informações e tal. Agora, se os dois lados ficam sabendo que ele é agente duplo, os dois querem eliminar esse cara. Esse cara tem informação demais dos dois lados. Então, basicamente, ele morreu e a suspeita maior é que quem o teria matado teria sido o serviço de inteligência da Ucrânia. Então, só para a gente saber que a pista está salgada. A situação está realmente tá nesse nível. Você imagina, Daniel, era um cara que estava na mesa de negociação. Era um cara que não era, assim, Não era um espião um. sem acesso a nada. Não, era um cara que tinha acesso à mesa de negociação entre os ucranianos e os russos. Então tá aí, Denis Kiriv supostamente morreu numa ação de resistência à invasão russa, mas aparentemente, né, há uma outra interpretação que me parece bastante crível, de que, na verdade, ele começou a incomodar pelo fato de que estava fazendo um jogo duplo e não conseguiu escolher. Agora, Daniel, porra, você está fazendo um jogo duplo, aí você me aparece numa mesa de negociação se expondo para os dois lados. Não tem condição, né, Daniel? Acho que Jogo alguma duplo coisa... você tem que ficar na moita, né? Você fica na moita ali. No dia, aí, perdi o trem, não deu para ir. Ah, meu Deus, esqueci da reunião. Você, assim, você tenta, pelo menos, dar uma preservada ali, porque a situação realmente pode ficar complicada para você. Outra informação do dia de hoje também, Daniel, é que, mais uma vez, o telefone do Putin tocou e era Emmanuel Macron. Pô, mas Emmanuel Macron é chato, hein, rapaz? Pô, como é chato. Ele é inconveniente, né? Inconveniente. Sabe aquela pessoa que fica te ligando? Parece telemarketing. Telemarketing. Fica, o senhor não gostaria? Não, não gostaria. É o Macron ligando pro Putin, cara. Toda hora é isso. E o Putin deve fazer aquele negócio, deve tocar 4 vezes, ele não atende, toca a quinta, fala, puta, meu, vou ter que atender, porque senão, porra, não vai me largar. E não apenas o Macron, mas também o Erdogan. Tá? Então os dois ligaram pro Putin, e os dois pedindo o fim da guerra. Não, quer dizer, guerra não, né? Operação militar especial. Se falar guerra, ele desliga o telefone, cai o sinal, não pode falar. Então os dois pediram, vem cá, você poderia gentilmente parar esta caralha dessa operação militar especial? E a resposta dele para ambos foi a mesma. Tá? Paro, claro, imagina se eu não vou parar, paro, com certeza paro. É só Kiev parar de resistir e aceitar as minhas recomendações, as minhas demandas. Só isso? É só isso que ele quer? Mas porra, também. É só que custa nada. Custa nada o governo ucraniano falar assim, beleza, parei, e o que você quer? Me diz aí o que você quer, que eu faço. Pronto. Deve ser tão pouco que ele está pedindo, sabe? Uma besteira. E aí... A Rússia invadiu a Ucrânia. E a Ucrânia fica querendo se defender. Isso é muito desagradável. Não dá, né, muito desagradável. Não tem condição. Não tem condição. Entendeu? E aí, o que ele disse foi isso. Eu achei que foi bastante elegante, né, na sua resposta, que com certeza eu paro com a minha operação militar especial. Basta a Ucrânia parar de me encher o saco e ficar, atirando de volta. Porra, que saco também, né? É um negócio que fica matando gente. Assim, é um negócio realmente muito desagradável. É isso, Daniel. Acho que a pauta por hoje acabou, né? Um domingo acho que está bastante light, né, a pauta de hoje. Ô, Tanguy, então fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal. Sem vocês, nós não teríamos como produzir conteúdo nesse volume ao longo de todo esse tempo. Então, sintam-se abraçados, vocês são muito importantes e nós reconhecemos demais a relevância e a importância a sua importância para que o projeto do Petit Jornal permaneça de pé. Fica aqui o convite para você se tornar também apoiador do Petit. Lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoie o Petit,
com várias alternativas para você ser apoiador recorrente no Brasil, apoiador recorrente no exterior, para fazer Pix, para fazer PicPay. O que não faltam são alternativas lá no site do podcast. E convidar também para o nosso outro projeto, projeto irmão do podcast, que é o Petit Cursos. É um projeto que a gente mantém desde o ano de 2020. Então, é um espaço para a gente poder desenvolver um pouco mais alguns temas que a gente considera importantes, principalmente temas que têm uma ligação muito grande com a atualidade. Só para dar um exemplo, Daniel, na terça-feira agora, dia 8 de março, a gente vai começar um novo curso que é sobre o dinheiro no século XXI. Basicamente, a gente vai falar sobre como é que a função do dinheiro, a forma do dinheiro foi mudando com o passar do tempo, ainda mais no momento no qual essas mudanças vêm acelerando. Ah, Tanguy, mas eu quero fazer esse curso, mas eu estou na dúvida, de repente eu quero fazer outro também. Não tem problema. O sistema é de streaming. Então, se você se matricular nesse curso, na prática, você está se tornando um aluno do Petit Cursos. Se tornando um aluno do Petit Cursos, você tem acesso a toda e qualquer aula que a gente já tenha dado. Todas. Tem aula sobre China, tem aula sobre Rússia, inclusive uma aula sobre o Putin. Quer saber de onde vem, né, o pensamento do Putin, a formação do Putin. Está lá um curso chamado Quem Tem Medo de Vladimir Putin? Tem um curso sobre a Alemanha, né, tendo como grande mote Angela Merkel, curso sobre Estados Unidos, tem curso sobre o Oriente Médio, 2, inclusive falando sobre, né, Síria, por exemplo, é um dos temas que aparece, né, algumas vezes ao longo das aulas, né, falando sobre curdos, por exemplo. Pô, não entendo nada sobre os curdos. Está lá, tem uma aula sobre os curdos, aula sobre Egito, aula sobre América do Sul, aula sobre tecnologia e política. Tem aula para todos os gostos. Tenho certeza que não tem como você olhar um cardápio daquele de curso e falar assim, acho que nada me interessou aqui não. Tem certeza que vai te interessar? Então acessa lá www.petcursos.com.br. E só último avisozinho aqui, uma outra forma que você tem de ajudar o Petit Jornal, essa pobre mídia independente, é ouvindo os nossos episódios pela Orelo. É uma plataforma que valoriza os produtores de conteúdo, tem aplicativo, tem na versão web, ouça o Petit Jornal pelo Orelo, que você ajuda a financiar o Petit Jornal. Não é isso, Daniel? Recados isso, mais? Gente. Não, por hoje é só. Obrigado a todos. Até a próxima. Valeu, pessoal. Boa semana. Boa semana, Tanguy. É sério isso? Você tem expectativa de voltar aqui só semana que vem agora? É isso? Não, Daniel, hoje é o primeiro dia da semana. Estou desejando uma boa semana porque nós estamos no início da semana. Ah, entendi. É Boa semana. domingo. Não é assim que fala? É assim, educação? Né? Deve ser isso. Deve ser Entendi. isso. É o cansado, Deve ser gente. O isso. Daniel está cansado, ele não está acostumado, trabalho árduo, né? Não é um negócio muito do feitio dele. Aí ele está né, balançando aí. O pessoal está dizendo que se o Zelensky morrer, Daniel, você poderia substituí-lo como presidente, que ninguém ia reparar nada. Era só botar um dublador, eu concordo. Né? Eu acho é tipo aquele filme do Chaplin, né? O Grande Ditador, né? Isso, que exato. o cara assume lá o lugar do Hitler, né? Ou melhor, Exatamente. lá do ditador lá daquele país hipotético que não tinha Daquele nada a ver com a Alemanha. Não, nada a ver. Apenas uma curiosidade. Beleza. Pessoal, pessoal comprou selos, muito obrigado. A galera comprou selo aí. Queria agradecer, todo mundo comprou selo. Uma desculpa assim, para quem tem iPhone, enfim, ou usa outro sistema operacional que não está conseguindo comprar selos. O Instagram está com esse bug, né? Assim, só está liberando para comprar selo quem tem Android. Se você tem iPhone e quer apoiar o Petit Jornal, quer enfim, ajudar a financiar o Petit Jornal, entra lá, www.petcursos.com.br. Lá tem uma abinha Apoio Petit, por lá você pode dar o apoio da maneira que você quiser. Então, assim, muito importante para a gente. Mas, mais uma vez, agradecer muito a quem comprou selos ao longo da live de hoje. Então, pleno domingo, a gente bateu 600 e tantas pessoas ao vivo aqui. Então, é um prazerzão fazer isso. E é isso, pessoal. Bom domingo para vocês. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.